Jesus percorria as cidades e os povoados, ensinando e caminhando para Jerusalém. E uma pessoa lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele lhes respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa houver se levantado e fechado a porta, e de fora começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, e ele vos responder: não sei de onde sois, então começareis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Ele vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e se sentarão à mesa no reino de Deus, pois há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Pai, concede-nos a graça de abrir o entendimento para compreender as Escrituras, pelo socorro do Teu Espírito. Abre o nosso coração para a Tua palavra e abre também, sobretudo, a Tua palavra para o nosso coração. Em nome e por amor de Jesus. Amém. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, os irmãos, por favor, abram, versículo 51, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo de número 51, diz assim: quando se completavam os dias para que fosse elevado ao céu, ele, Jesus, manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Observem que os dias para que ele fosse elevado ao céu não haviam se completado, mas estavam prestes a se completar. Por isso, Jesus manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. E a partir de agora, lendo o Evangelho de Lucas, os irmãos perceberão a determinação de Jesus e o seu plano para chegar em Jerusalém por ocasião da Páscoa, para que o seu sacrifício coincidisse ou se realizasse providencialmente exatamente no dia do Cordeiro Pascal. Agora, Lucas, no texto que acabamos de ler, ele diz: Jesus percorria as cidades e povoados, ensinando e caminhando para Jerusalém. Lucas não nos deixa esquecer que, embora Jesus estivesse pregando, ensinando, curando, libertando, o alvo maior da sua vida e da sua vinda está claro diante dele. O propósito da sua encarnação, da sua missão, está diante dele. E ele caminha resoluto, determinado, para Jerusalém, para fazer a vontade de Deus. Se os irmãos lerem do capítulo 10, observarão que ele enviou os 72, de 2 em 2, 36 duplas, para irem a todas as cidades e todos os povoados que ele pretendia visitar antes de chegar em Jerusalém, para pregar a palavra de Deus. Portanto, Jesus tinha muito claro o alvo da sua missão. As curas, o ensino, a libertação, tinha como alvo revelar quem ele era,
para que, conhecendo, as pessoas entendessem a obra da cruz. Ninguém entenderia a cruz se não entender o crucificado. Dezenas, milhares de pessoas morriam crucificadas na Judéia por conta da invasão e ocupação romana. Mas a cruz de Cristo era diferente, e quem a tornou diferente era Ele mesmo. Era o Filho de Deus, o crucificado, quem tornou aquela crucificação uma crucificação que teria valor eterno de expiação pelo pecado do mundo e para a salvação da humanidade. Portanto, Jesus, ele realizava cada parte do seu ministério sem esquecer do alvo maior da sua encarnação, o sacrifício na cruz do Calvário. Isso, meus irmãos, é de suma importância, porque cada ministério que a igreja tem, cada trabalho que a igreja faz, ela precisa fazer tendo em vista o alvo maior da existência da igreja: adorar a Deus, trazer e levar salvação ao mundo perdido, pela pregação do evangelho a tempo e fora de tempo, e o fortalecimento mútuo através do exercício dos dons espirituais que geram os ministérios, que são os serviços que prestaremos uns aos outros para a edificação do corpo de Cristo. Logo, a igreja adora para servir ao mundo o evangelho e para servir uns aos outros para a nossa própria edificação e crescimento espiritual. Não podemos perder de vista jamais o alvo e o sentido da existência da igreja, como Jesus não perdeu o foco da sua missão. Ele não se perdeu, ele tinha alvo, e a igreja tem propósito, e ela precisa conhecê-lo e perseverar em cumpri-lo. Irmãos, neste momento, diz o texto, que uma pessoa não nomeada, não sabemos quem, o abordou com a seguinte pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? Era senso comum entre os judeus que eles eram o povo de Deus, o povo eleito de Deus, com quem Deus tinha um pacto, os escolhidos de Deus, e que eles eram descendentes de Abraão. Por isso, era senso comum, endossado pelo ensino rabínico na sinagoga, que a grande maioria dos judeus, com algumas raras exceções, não entrariam no reino do céu, no reino de Deus, e não seriam salvos. Esse era o senso comum endossado doutrinariamente pelos escribas, pelos fariseus, pelos saduceus e por toda a teologia da época. No entanto, este homem provavelmente, ao ouvir as exigências de Jesus, ao ouvir Jesus dizendo: não pode ser meu discípulo quem não toma a cruz, quem não me segue, quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A reivindicação de amor maior, quem ama pai, quem ama mãe, quem ama filho, quem ama filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Ao ouvir a pregação de Jesus, as exigências de Jesus, e o fato de que eram poucos os verdadeiramente fiéis, este homem percebeu que havia um choque de compreensão sobre a salvação. E ele percebeu que, segundo o ensino de Jesus, não era tão fácil assim, e não seriam tantos os salvos, já que não era simples e fácil atender a todas as suas exigências. E ele pergunta: são poucos os que se salvam? Os irmãos perceberão que Jesus não lhe responde, porque para Jesus, quantos serão salvos, se serão muitos, se serão poucos, isso não é relevante. O que é relevante é você que me pergunta sobre a quantidade dos salvos, se será uma quantidade pequena ou uma quantidade grande. Você é salvo?
você estará entre os salvos. Se eles forem muitos ou se eles forem poucos, você será um deles. Jesus, irmãos, não se perdeu em devaneios teológicos. Muito da teologia é questionamento que não edifica. As igrejas às vezes se perdem por questões secundárias, brigam, se desunem, se dividem por questões que não são essenciais. Jesus e o nosso Deus não existe para revelar curiosidades que vão satisfazer os nossos caprichos, as nossas vontades de saber isso ou de saber aquilo, aquilo que não agradou a Deus revelar. Portanto, é critério de Deus, nós devemos fazer silêncio. Jesus não responde, porque isso é irrelevante, mas ele diz àquele homem que o inquiriu, e a todos os que o ouviram, na segunda pessoa do plural, ele disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforçai-vos. Esse tipo de exortação, o modo é imperativo, portanto é uma ordem. Em segundo lugar, o tempo presente, eu tenho sempre dito isso aos irmãos, na língua grega, equivale ao gerúndio em nossa língua. Portanto, Jesus está dizendo: esforcem-se, não parem de se esforçar, continuem se esforçando todo o tempo todo, para entrar pela porta estreita. É uma ordem, esforçai-vos. No entanto, muita gente que não consegue perceber o equilíbrio das Escrituras fica em dúvida. Pastor, a salvação não é pela graça, por meio da fé? Não é dom de Deus? Deus não é soberano na salvação do homem? Não é Ele quem salva? Então, por que Jesus disse: esforçai-vos? Porque, meus irmãos, embora as Escrituras afirmem peremptoriamente, de uma maneira radical, afirmem: salvação é obra de Deus, ela não exclui em momento algum a responsabilidade do homem, em momento algum. E é exatamente isso o que faz com que muitas pessoas creiam: se eu devo me esforçar, então eu contribuo de alguma maneira para a minha salvação. Não, é Deus quem salva, é pela graça, é por meio da fé. Mas muitos que defendem a doutrina da justificação, a doutrina bíblica, simplesmente se entregam a uma vida de pecado, uma vida de frouxidão, porque dizem: eu sou salvo, eu estou garantido, eu não preciso mais fazer nada, Cristo fez tudo. Essa não é a totalidade do ensino bíblico a respeito da salvação. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz: Deus nos salva, a salvação é produto do poder de Deus pelo Evangelho e pelo Espírito. Em nenhum momento a palavra de Deus nos incita à tranquilidade e ao relaxamento. Pelo contrário, Jesus disse: esforçai-vos. Tem a parte que nos cabe, o dever que temos que cumprir. Esta palavra, meus irmãos, esforçai-vos, ela traduz a palavra, o verbo grego agonizomai, da onde vem a palavra em português, ou verbo agonizar. Para nós, agonizar é alguém que está moribundo, está prestes a morrer, querendo morrer, mas ele está em estado de agonia. Ele está lutando para morrer, está sofrendo para morrer, mas ainda não morreu, ele está agonizando. Esta palavra denota, portanto, para nós, uma morte com grande esforço. Este verbo indica a luta, ela indica a atitude do atleta que se esforça para vencer o combate no qual ele está envolvido. Os irmãos querem ver um exemplo? Abram em Lucas capítulo 22, versículo 44, e os irmãos observarão
o sentido deste verbo em outros textos. Lucas 22, 44 diz assim: e cheio de angústia, orava mais intensamente. A palavra mais intensamente traduz o verbo agonizomai. Ele agonizava. Quanto mais angustiado Jesus estava, ele orava agonizando. Intensamente, ele lutava em oração. Vejam no Evangelho de João, capítulo 18, versículo de número 36, outra ocorrência da palavra, João 18, 36. Jesus respondeu, João 18, 36, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Lutariam é a tradução em português do verbo agonizomai. Eles entrariam em luta, eles se esforçariam lutando para me livrar das mãos dos judeus. Vamos ver em 1 Timóteo, capítulo 6, verso de número 12. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, trava o bom combate da fé, trava, luta, agonizomai, agoniza, trava, entra na batalha, trava o bom combate da fé. Ele diz a Timóteo, em 2 Timóteo 4, verso de número 7, ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, combati, agonizomai, eu agonizei, eu lutei, eu me esforcei, eu combati o bom combate. A vida de Paulo não foi uma vida de descanso. Ele entrou pela porta estreita e ele se manteve no caminho estreito. Ele passou a vida combatendo, lutando. O que Jesus quer dizer, meus irmãos, é que para entrar pela porta estreita, você tem que se esforçar, sim. Você tem que agonizar, você tem que querer, você tem que lutar. Ele é a porta estreita. A missão da igreja é dizer ao mundo: ali está a porta está aberta. A graça de Deus abriu uma porta para o reino de Deus, para o reino do céu. A porta da salvação é Jesus Cristo. Mas esta porta é estreita. Eu não entro nesta porta de frente. Eu teria que entrar de lado. Eu teria que prender a respiração, encolher a barriga e passar por ela espremido. A porta é estreita. Ela é difícil de entrar. E quando você entra por essa porta, ela te dá acesso a um caminho que é tão estreito quanto esta porta. É o caminho que conduz à vida, ao reino. E assim como é uma luta entrar por uma porta estreita, a maior luta vem depois, é continuar num caminho estreito. Se eu pedir a você que ande em linha reta por este corredor, um passo na frente do outro, você vem com tranquilidade, sem se desequilibrar e cair. Mas se no mesmo espaço onde você coloca o seu pé, à esquerda e à direita existissem precipícios, você veria como é difícil caminhar por um caminho estreito, com subidas e descidas, com obstáculos e com buracos. Entrar pela porta estreita não é fácil. Manter-se no caminho estreito não é fácil. As pessoas querem saber quantos serão salvos, muitos ou poucos. Jesus disse: você é salvo. Você já se assegurou de que você entrou pela porta estreita? Você já se certificou que você entrou por ela? Muita gente está perto da porta estreita. Muita gente está nas imediações da porta, mas não entra por ela. E Jesus está dizendo: se assegure disso. Você pode ser religioso, mas se você ainda não entrou pela porta estreita, você não terá acesso ao reino de Deus, à salvação.
Só será salvo quem entrar por essa porta. Você entrou por essa porta? Jesus disse: esforce-se. Vamos ver, meus irmãos, Mateus 10, 22. Em Mateus 10, 22, Jesus disse: sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse mesmo Senhor Jesus, em Mateus 24, 13, ele diz a mesma coisa. Mateus 24, 13. Mas quem perseverar até o fim será salvo. O Senhor nos salva, mas é meu dever perseverar. Eu tenho que me esforçar por entrar pela porta estreita. Ela é difícil, mas eu tenho que me esforçar por entrar, e eu preciso perseverar nessa porta. Os irmãos querem ver? Abram em Atos capítulo 11, Atos 11, 23. Em Atos 11, 23, está escrito que quando Barnabé chegou a Antioquia, e ele viu a graça de Deus, ele viu gente salva, diz o texto, ali chegando Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor, com firmeza de coração. Os salvos precisam perseverar no Senhor. Agora, em Atos 13, 43, diz assim: e quando a reunião acabou, muitos judeus e gentios devotos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os encorajavam a perseverar na graça de Deus. Então, Barnabé exortou a perseverar no Senhor. Agora, ele exorta com Paulo a perseverar na graça de Deus. E em Atos 14, 22, ele nos ensina a perseverar na fé. Diz assim: renovando o ânimo dos discípulos, após a primeira viagem missionária, eles retomaram cidade por cidade, renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé. Os irmãos percebem? Perseverar no Senhor, perseverar na graça do Senhor, perseverar na fé. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Os salvos perseveram. A evidência de uma obra redentora é a perseverança. Portanto, nós somos exortados a realizar a nossa salvação. Como? Perseverando na graça, na fé, no Senhor, na palavra, na oração, na santidade. Esforçai-vos. Jesus está dizendo, ele está dizendo para um grupo de pessoas que está preocupado com números, e ele está dizendo: você já entrou pela porta estreita? Você já se batizou? Você é membro da igreja? Eu quero lhe perguntar, você já entrou pela porta estreita? O fato de estar aqui, o fato de frequentar este lugar, de dar seu dízimo, de envolver-se com a obra de Deus, não o conduzirá ao reino do céu. Você já entrou pela porta estreita? Falando com meu filho, recentemente, você é salvo? Ele quis ficar chateado. Filho, não fique pensando que eu estou duvidando de você, ou questionando você. Eu quero saber se você entrou pela porta estreita. Porque você pode ser um bom rapaz, você pode ir à igreja, você pode tudo. Você não entrou pela porta estreita, só tem uma porta que dá acesso ao reino do céu, ao reino de Deus, à salvação. É a porta estreita, é Jesus Cristo. Você já entrou pela porta estreita? Se você está nas imediações da porta, você ainda não entrou. E Jesus está dizendo: esforce-se, porque a porta é estreita. Se a porta fosse larga, você não precisaria de esforço para entrar por ela.
Jesus disse: quem não tomar a cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. Ser discípulo significa entrar pela porta estreita. É linguagem metafórica. A porta estreita é Jesus, e ele disse: quem não toma a cruz, quem não se nega a si mesmo, quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, nós já vamos ver que os que ficarão de fora, haverá choro, haverá ranger de dentes. O choro é a dor, mas o ranger é a fúria, é a raiva, que os excluídos terão. Eles vão ranger os dentes de raiva, e eu penso que eles vão ranger os dentes pensando: aquelas igrejas não apontaram para a porta estreita, apresentaram para nós um caminho largo. Eles disseram que seguir Jesus era um caminho largo, era uma porta larga, era prosperidade, era bênção. Por isso que a parábola do semeador diz que 2 tipos de solos recebem com alegria a palavra, mas a perseguição e a tribulação por causa da palavra faz com que o indivíduo tropece e abandone a palavra. Outro grupo, as preocupações do mundo, os prazeres mundanos e o desejo de obter riquezas, dinheiro, faz com que abram mão da palavra. Irmãos, temos que nos esforçar para entrar pela porta estreita. Exige renúncia, exige negar a si mesmo. As pessoas não querem isso. Elas querem um Jesus que não exija, que não estabeleça como condição para segui-lo renúncia. Sacrifício pessoal, abrir mão, pecado, abandonar arrependimento, largar o que Deus reprova. As pessoas não querem a porta estreita. E as igrejas que transformaram Jesus em porta larga, essas pessoas que ficarão de fora, elas irão ranger os dentes de raiva, porque não pregaram para elas o verdadeiro evangelho. A nossa missão, meus irmãos, é apontar para Jesus, e apontar para Jesus com todas as exigências que Ele faz. Mas, pastor, se nós apresentarmos ao mundo tudo quanto Jesus exige, a igreja não vai crescer tanto. Quem é que aceita propostas como essa? Irmãos, a nossa missão não é resolver a quantidade de gente que vai ser salva ou não. A missão é pregar o evangelho, é apontar para a porta estreita e mostrar que ela é estreita, para que o indivíduo, vendo que é estreita, e se não quiser o esforço, ele não entre. A porta é estreita, nunca foi fácil, não é, jamais será fácil ser cristão, ser discípulo, entrar pela porta estreita, permanecer no caminho estreito, nunca foi. Quem diz que é fácil ser cristão, não conhece as lutas contra o diabo, as lutas contra a nossa própria natureza decaída, a carne, a luta contra o mundo, e os seus prazeres e as suas tentações, é luta o tempo todo. E nós temos que perseverar na graça, na fé, na oração, no nosso Deus, seguindo-o de perto. É luta, por isso Jesus disse: esforçai-vos, parem de ficar se preocupando se muitos ou poucos serão salvos. Assegure-se, certifique-se, você já entrou pela porta estreita? E Jesus disse: eu vos exorto assim, sabe por quê? Porque muitos tentarão entrar e não conseguirão. E ele explica por quê. Porque a oportunidade da graça em abrir a porta à encarnação de Cristo e abrir a porta estreita é por tempo limitado. As promoções dizem rápido, é por tempo limitado. O prazo se esgota. Jesus disse que o dono da casa, o dono do céu, o dono do reino, ele vai se levantar e ele vai fechar a porta. É Deus quem vai determinar quando
a porta da graça de Deus, que oportuniza a cada pecador a chance de entrar por ela, ela vai ser fechada. E sabe o que vai acontecer? Quando ela for fechada, muitos tentarão entrar, ele disse, mas não conseguirão, porque agora é tarde demais. É tarde demais. E então eles dirão, Senhor, abre-nos a porta. Chamam Jesus de Senhor, mas nunca se submeteram ao senhorio dele. Abre-nos a porta. Ele vai responder, não sei de onde sois, não sei quem são vocês e nem a origem, de onde vocês procedem. Então começareis a dizer, Senhor, não nos conheces? Comemos, bebemos na tua presença. Tu ensinaste nas ruas. Eu fui aos cultos. Eu estive presente nos seminários, nos congressos. Eu estive envolvido com a tua obra. Como o Senhor não me conhece? Eu estou batendo, é óbvio. Alguém bate a porta. Quem é? A pessoa diz, é fulano, eu não te conheço. Não sei de onde você foi. Você abre a porta para uma pessoa desconhecida? Não. Nós ensinamos as crianças, não abra a porta para ninguém. Você não conhece. Jesus está dizendo, eu não conheço vocês. E eles estão dizendo, comemos com você, bebemos com você, ouvimos o seu ensino. Como é que o Senhor não nos conhece? E ele diz, afastai-vos, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Aqui está a explicação. Não quiseram entrar pela porta estreita, porque tinham que se esforçar, renunciar o pecado. Preferiram ficar por perto da porta, mas praticando iniquidade, praticando o pecado, praticando a desobediência, perto da porta, mas praticando o que Deus reprova, fazendo o que Deus reprova, deixando de fazer o que Deus aprova, perto do reino, diz o hino, tão perto do reino, mas sem salvação. Jesus está falando para os judeus. Eles diziam, nós somos o povo de Deus, o povo eleito. Nós somos descendentes de Abraão. João Batista percebia isso tão forte que ele disse, parem. Deus dessas pedras pode levantar, suscitar descendentes de Abraão. Parem de achar que o fato de serem membros do povo de Deus, descendentes de Abraão, que vocês estão assegurados no céu, no reino. Não estão. Parem. Muitos pensam, eu sou batizado, eu estou na igreja, eu estou envolvido. Irmãos, eu preciso exortá-los com a palavra do Senhor. Jesus está dizendo, esforcem-se. Você já entrou pela porta estreita. Não adianta você pensar, essa porta é a verdadeira porta. Se você não entrar por ela, não tem salvação. O que está do lado de lá da porta, o acesso ao reino, é pela porta. Se não entrar pela porta, não tem jeito. Irmãos, a palavra afastai-vos, segundo os exegetas, implica o exercício da força. Não é só uma palavra que diz, vão embora, mas há uma força de Deus que os expulsa. Vocês praticam a iniquidade, por isso vocês não quiseram entrar pela porta estreita, porque vocês teriam que se esforçar, renunciar a si mesmos, negar a si mesmos. Vocês teriam que negar o pecado, vocês teriam que negar o mundanismo, vocês teriam que tomar a cruz e me seguir, mas vocês não quiseram. Vocês praticaram iniquidade. Ali haverá choro, sim, a dor, a tristeza, o lamento. Quanto tempo a porta da graça me oportunizou a entrada no reino e eu não entrei? Estava diante de mim, choro, ranger de dentes, raiva, fúria. Sabe por quê? Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, quando virdes todos os profetas, Amós, Jeremias, Oséias, Abacuque e etc.,
no reino de Deus, e vós lançado fora. Vocês são o povo de Deus. O que o judeu mais queria era estar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino de Deus. E Jesus está dizendo, vocês estarão fora. E quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e os profetas lá, e vocês fora, vocês vão chorar, e vão ranger os dentes. E tem muita gente hoje que sonha estar com Maria, que sonha estar com Paulo, Pedro e os apóstolos. Mas, naquele dia, verão Maria no reino de Deus, verão os apóstolos no reino de Deus, verão os santos no reino de Deus, mas estarão excluídos do reino de Deus, porque não entraram pela porta estreita. Maria não é a porta estreita. Ela entrou pela porta estreita, o seu próprio filho Jesus. Quem não entrar por ele, não chega para dentro do aprisco, ele é a porta. Quem pula a cerca é falso. Ele falou isso no Evangelho de João, capítulo 10. A porta é Jesus e é estreita. Irmãos, o banquete messiânico era a descrição simbólica da bem-aventurança eterna no céu. E tudo quanto mais eles esperavam, que era estar com Abraão, Isaque e Jacó e os profetas do reino, eles serão lançados fora. E aí Jesus diz algo que aumentará a dor desse povo. Além de ver Abraão, Isaque e Jacó com os profetas do reino e eles fora, eles verão o que os gentios, que eles diziam, nós somos o povo eleito, vocês são a escória. Os rabinos diziam que os gentios eram combustível do inferno. E Jesus agora diz, muitos virão do Oriente e do Ocidente, lá do Amazonas, do Norte e do Sul, e se sentarão à mesa no reino de Deus. Os gentios, que vocês dizem estão excluídos, eles virão, eles vão entrar pela porta estreita e eles farão parte do reino. Por isso, há últimos, os gentios, que serão primeiros. E tem primeiros que serão últimos. O evangelho foi oferecido em primeira mão aos judeus, mas eles não aceitaram. Em último lugar, chegou aqui para nós, está chegando esse ano, quem sabe, a uma tribo que nunca ouviu o evangelho. Quem serão os últimos a ouvir a mensagem do evangelho? Mas quem se arrepender e crer, quem entrar pela porta estreita, eles cearão, se sentarão ou reclinarão à mesa no reino de Deus. Tem muita gente que tem prestígio, tem nome, tem renome, e aqui é honrado. E tem muita gente simples, tem muita gente humilde, tem irmãos que nós dizemos assim, qual a contribuição? Mas aos olhos de Deus ele é grande na sua fé. Irmãos, título, posição, não diz nada. Se estar no púlpito, se ser pastor ou doutor significasse para Deus alguma coisa, eu me alegraria, como não significa nada. Então, quem aqui está em destaque é primeiro, e quem aqui não tem destaque nenhum e é último, lá vai ser o contrário. Os últimos serão os primeiros, porque sempre a grande fidelidade nunca esteve na elite, mas nas pessoas mais simples. São os que têm uma fé genuína, legítima, que não ambicionam nada, a não ser seguir Jesus de coração. Por isso, irmãos, eu termino esta mensagem dizendo que no dia do juízo final haverão muitas surpresas. Muita gente que nós dizemos, esse estará lá, com certeza. E aqueles que a gente diz assim, esse não vai estar lá não. Nós vamos nos surpreender. Muita gente vai entrar, que nós diríamos, não entra de jeito nenhum. E muita gente que nós batemos o pé e dizemos, esse está dentro, vai estar fora. Podem ser pastores, podem ser líderes. A pergunta é, você entrou pela porta estreita?
Esforce-se para entrar. O que é que está te impedindo? O que é a iniquidade? É o mundo? Se você não entrar pela porta estreita, não adianta. Meus irmãos, criar filhos dentro do contexto da igreja, da cultura do evangelho, é muito bom, é um privilégio. Mas o perigo é que eles se acostumem pensando, isso aqui é a minha vida, é o meu contexto, Bíblia dentro de casa, culto, isso faz parte. Quem não entrar pela porta estreita não vai reclinar-se à mesa no reino de Deus, com Abraão, Isaque e Jacó, com Paulo, com Maria, com Pedro, com João e etc. Não vai. Então, muito cuidado com a religiosidade. Muito cuidado, pare de confiar em si, na sua religiosidade. Pare de confiar nas tradições. A minha família, o tataravô, o bisavô, eu sou descendente. Pare, entre pela porta estreita. O único acesso ao reino de Deus é a porta estreita. Que abre para o caminho estreito, eu recomendo que os irmãos leiam O Peregrino. O peregrino foge da cidade da destruição. Apontam para ele a porta e quando ele entra, ele descobre que agora tem um caminho de muita luta até chegar na cidade celeste. O Peregrino é um clássico que descreve a vida cristã desde o início, quando você entra pela porta estreita, para descobrir que você vai encontrar, através da jornada, um caminho tão estreito que poucos ficam nele. Eu peço a Deus que nesta manhã, todos aqui ouçam o Senhor, são palavras de Jesus Cristo dizendo, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Você quer entrar no céu? Você quer a salvação eterna? Você quer reclinar-se à mesa no reino de Deus? Então entre pela porta estreita. Porque o tempo da abertura desta porta pela graça é limitado. O dono da casa vai se levantar e vai fechar a porta. Você pode bater, você pode dizer, Jesus, eu não perdi um seminário da família, eu não perdi congresso. Jesus, você não entrou pela porta estreita. Ele dirá, afastai-vos de mim, vocês praticam iniquidade. Vocês ficaram nas imediações da porta, mas não entraram, porque vocês queriam continuar a pecar, ao invés de renunciar ao pecado para me seguir. Jesus é a porta estreita. Ser discípulo é entrar pela porta estreita. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, ore, ore, peça misericórdia a Deus. Se você não entrou, esforce-se para entrar. O que é que está te impedindo? Se você já entrou, mantenha-se, persevere.